Altivamente, ele disse, seguindo as ordens do comandante Zhou Zhen, vamos recuar. Zhou Zhen estava alto, observando a situação. Ele continuou a se comunicar via rádio. Qin Yan, você e o velho Li usarão o método de conexão por paraquedas, apesar de as aranhas restantes estarem cercando vocês. Os outros trabalharão em equipes para eliminar as aranhas solitárias. Sob sua direção, Qin Yan aceitou a tarefa com prazer, pode contar comigo. Com isso, ele desferiu um golpe poderoso à frente. No entanto, a situação parecia desfavorável, já que Qin Yan estava cercado por 3 aranhas gigantes. Enquanto isso, Xiao Jianling não estava muito melhor do que Qin Yan, pois também estava enfrentando outras aranhas gigantes. Ele subiu alto, usando sua espada para avançar e atacar. Com os esforços combinados de Zhou Zhen e Yun Dongwei, finalmente conseguiram eliminar uma parte significativa das aranhas gigantes. Yun Dongwei, inadvertidamente, virou a cabeça, e seu olhar foi direcionado para o edifício. No topo, Zhou Zhen estava lá, com seus olhos afiados vasculhando abaixo, como se estivesse controlando cada desenvolvimento à sua volta. À luz de sua coordenação hábil, Yun Dongwei não pôde deixar de sentir admiração. Ele teve que admitir que, depois que Zhou Zhen assumiu o comando, o ritmo da equipe havia se estabilizado completamente. Com a situação sob controle, ele curvou ligeiramente os lábios em um sorriso. Zhou Zhen imediatamente informou a todos e coordenou, a maior parte da missão foi concluída. Agora, todos trabalhem juntos para lidar com as aranhas comuns restantes. Kong Nanfei assumirá o lugar de Zhang An para que ele possa descansar um pouco. Depois que tudo foi arranjado, ele olhou para os restos das aranhas espalhados pelo chão com um toque de arrependimento. Era uma pena ter tantas aranhas, se ao menos ele pudesse ganhar alguma experiência com elas, seria fantástico. Zhou Zhen sentou-se silenciosamente sobre a pilha de escombros, seu olhar fixo atentamente no arco em suas mãos. Ele o acariciou suavemente como se estivesse contemplando algo, então murmurou, pedir deliberadamente a July Company para criar uma lua de sangue usando a mais recente técnica de incrustação, definitivamente preciso usar um pouco disso. Sem hesitar, Zhou Zhen avançou em direção às aranhas restantes. Em um movimento decisivo, ele puxou a corda do arco, e as flechas assobiaram pelo ar, cada uma perfurando com precisão um enxame de aranhas. Ele continuou a puxar o arco, pensando silenciosamente, o dano é lamentavelmente baixo, mas isso ainda deve ajudar a aumentar minha experiência. Quando parecia que ele havia resolvido tudo, de repente outra aranha apareceu. Vendo a situação urgente, Qin Yan gritou, Zhou Zhen, tome cuidado. Felizmente, Zhou Zhen rapidamente subiu aos céus, conseguindo desviar e sacar sua arma a tempo. Com um único golpe, ele derrubou a aranha. Era inesperado que isso pudesse acontecer, Qin Yan exclamou surpreso, de fato, um prodígio, eu desperdicei minha preocupação com você. Você é realmente impressionante, sua velocidade é incrível. Yun Dongwei estava igualmente surpreso, nada menos que Qin Yan. Se fosse eu, teria conseguido desviar desse golpe? Zhou Zhen ficou firme no topo da aranha gigante, seus olhos ardendo de determinação enquanto gritava, todos, mantenham-se fortes. A tensão da batalha se intensificava, com o cansaço lentamente se infiltrando na equipe enquanto lutavam com todas as suas forças. No entanto, Zhou Zhen nunca vacilou, sua voz ainda encorajadora, a vitória está ao nosso alcance. Estamos quase lá, finalmente podemos enfrentar o chefe de frente. De repente, apareceu uma aranha massiva, sua presença lançando uma sombra sobre o campo de batalha. Zhou Zhen, agora visivelmente exausto, estava prestes a dar um passo para trás quando Qin Yan, sem hesitar, correu à frente para protegê-lo. Com a espada levantada, ele atacou a aranha, mas antes que pudesse atingir seu alvo, uma teia gigantesca foi disparada, prendendo-o instantaneamente. O Rei-Aranha lançou uma sequência implacável de ataques, sua força avassaladora empurrando qualquer tentativa de resistência. Zhou Zhen observava cuidadosamente a cena que se desenrolava, sua voz baixa, mas firme. Como esperado de um rei das bestas de nível 8, a força bruta não vai funcionar. Precisamos acertar o ponto fraco. Ele se virou para Xiao Jianling, seus olhos duros de foco.
Líder Xiao, se eu conseguir parar momentaneamente o Rei-Aranha, você acha que consegue atingir seu ponto fraco? Xiao Jianling olhou para Qin Yan, que ainda lutava contra a aranha gigante, sua determinação inabalável. Xiao Jianling respondeu com firmeza na voz: se você conseguir fazê-lo parar de se mover, acertar o ponto fraco não será um problema. Os olhos de Zhou Zhen se afiaram imediatamente, sua resposta firme e inflexível. Não, o ponto fraco dele não é a cabeça. Xiao Jianling, momentaneamente confuso pela certeza de Zhou Zhen, ergueu uma sobrancelha. O que quer dizer com isso? A cabeça costuma ser a parte mais vulnerável. O olhar de Zhou Zhen não vacilou. Ele observava o Rei-Aranha, cada movimento calculado, e com um súbito lampejo de insight, disse: o ponto fraco dele não está onde você pensa. Precisamos atacar o abdômen, bem onde ficam as bolsas de veneno. Vendo a hesitação de Xiao Jianling, Zhou Zhen não disse muito e imediatamente usou o scanner de fraquezas. Com confiança, afirmou: confie em mim, a fraqueza está no pescoço. Xiao Jianling hesitou por um momento e perguntou: no pescoço? Tem certeza? Essa oportunidade pode ser única. Antes que Xiao Jianling pudesse terminar a frase, Zhou Zhen respondeu, com a voz cheia de absoluta certeza: tenho certeza. Ignorando as preocupações de Xiao Jianling, Zhou Zhen avançou resolutamente, gritando: eu posso imobilizá-lo por 15 segundos, vamos lá. Ao ouvir isso, Xiao Jianling não pôde deixar de se sentir atordoado e respondeu rapidamente: 15 segundos? Você não está brincando, está? Sem responder, Zhou Zhen concentrou toda a sua energia e avançou diretamente em direção à aranha, desferindo uma série de golpes poderosos e precisos em seu ponto fraco. Após um golpe crítico, a enorme aranha ficou completamente imobilizada. O momento havia chegado, ele gritou: comecem o ataque. Aproveitando a oportunidade, Xiao Jianling deu um golpe fatal. O golpe foi tão poderoso que até a aranha inconsciente soltou um grito de dor. Ao mesmo tempo, Zhou Zhen e Yundong Wei avançaram juntos. Enquanto todos estavam concentrados na batalha, Lu Tian ficou a uma distância, cheio de preocupação, pensando: o que está acontecendo? O que exatamente Zhou Zhen fez? Firme sobre o pescoço da aranha, no ponto fraco crítico, Zhou Zhen observava atentamente o relógio, com uma expressão um tanto tensa. Ele anunciou em voz alta: em 3 segundos, o Rei das Aranhas vai despertar. O olhar dele era afiado, imponente: todos, retirem-se. Ao ouvir a ordem, a equipe rapidamente se virou em direção à segurança. Depois de garantir que todos haviam se retirado, Zhou Zhen saltou para o chão, encarando diretamente a aranha gigantesca. Ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas momentos depois, a aranha soltou um rugido horrível e agônico. Só um momento depois, parecia que algo havia explodido. Ao testemunharem isso, todos ficaram cheios de terror. Enquanto os tremores diminuíam, Zhou Zhen começou a contar: sinal 03. Yundong Wei respondeu rapidamente: sinal 03. Em seguida, foi Lu Tian: sinal 013. Os membros chamaram seus sinais um por um. Sinal. Quando a lista foi concluída, Zhou Zhen acenou com a cabeça e sorriu: bom, todos os 19 de vocês sobreviveram. De pé ao lado dele, Xiao Jianling olhou para Zhou Zhen, observando suas costas, não conseguindo deixar de exclamá-lo: eu realmente subestimei esse garoto. Se não fosse por ele dessa vez, seria incerto se a missão teria sucesso, e certamente teríamos perdido mais da metade dos nossos membros. Fixado na aranha, Zhou Zhen não conseguiu esconder sua impaciência: está quase na hora, quase na hora. Ele pensou consigo mesmo: não há muitos pontos de vida restantes, e eu acabei de entrar em um estado de sangramento. A aranha soltou um rugido estrondoso, cheio de dor, seu grito parecia sacudir o próprio espaço ao redor. Zhou Zhen estava em pé sobre o prédio, seu olhar afiado olhando para baixo, e em um instante, a aranha gigantesca gradualmente ficou imóvel. Nesse momento, Zhou Zhen sentiu uma mudança em seu corpo. A atmosfera explodiu instantaneamente, e todos comemoraram com alegria: o Rei das Aranhas morreu, conseguimos.
Em meio aos gritos de comemoração, Rosen permaneceu pensativo, sentindo que havia alcançado o nível 90. Suas pupilas de repente se tornaram de um tom vibrante de azul. À sua frente, apareceu um painel de informações do sistema. Ele refletiu por um momento e murmurou: Ressurreição. Ele examinou cuidadosamente cada linha de texto e leu a habilidade especial: Ressurreição, Anel da Ressurreição. Nível de uso do Anel da Ressurreição. Nível 90, profissão não melhora o ataque. 100 a 100. Habilidade especial Ressurreição, quando o portador morre, há 20% de chance de restaurar a saúde para o estado original, acompanhada de 5 segundos de invencibilidade. Em seu dedo, apareceu um fluxo de luz dourada, brilhando como um anel. Zouzen pensou por um momento e o equipou imediatamente. A luz se transformou em um pequeno pedaço de tecido que se enrolou ao redor de seu dedo. Perdido em seus pensamentos, uma voz de repente soou atrás dele, trazendo de volta à realidade: Jovem mestre. A voz era de Qin Yan. Ele o chamou várias vezes: Em que você está pensando? Zouzen respondeu indiferente: Nada, só um pouco emocionado. Qin Yan, empolgado, o incentivou: Vamos lá, vamos ver o saque. O saque é a lâmina do veneno da aranha afiada, a casca do veneno da aranha afiada e a glândula do veneno. Xiao Jianling segurava outro item em sua mão e disse: Este também. Beien exclamou surpreso: Cristal negro. Ele olhou para o item e disse: Muito impressionante, esta é a primeira vez que vejo um cristal negro. Zouzen então perguntou a todos: Quanto à distribuição dos despojos desta vez, alguém tem alguma objeção? Todos responderam em uníssono: Não. Sentados ao redor da fogueira, Xiao Jianling falou: Nesta operação, Zouzen fez a maior contribuição. Proponho que ele receba uma parte maior dos despojos. O que todos acham? Huaizi respondeu alegremente: Claro que não. Outra pessoa brincou: Estou apenas chateado que esse garoto está fingindo e nos enganando tão bem. Zouzen humildemente recusou: Não precisa, vamos dividir as recompensas igualmente entre todos. Fora do edifício, o céu estava escuro e nuvens negras cobriam o espaço. Zouzen permaneceu parado, lendo as informações do sistema: acerto crítico, habilidade ativa nível 90, criar um acerto crítico que causa 500% de dano de habilidade, mais 5.000 de dano, com 10% de chance de desencadear um ataque sortudo. De repente, Zouzen sentiu a presença de alguém. Um par de sapatos apareceu em seu campo de visão. Luo Tian inesperadamente deu um passo à frente, parando bem atrás dele. Zouzen perguntou suavemente: Luo Tian? Luo Tian se aproximou de onde Zouzen estava descansando e chamou seu nome suavemente: Zouzen. O rosto de Luo Tian mostrava claramente desconforto, seu corpo todo tremendo, as sobrancelhas franzidas com força, e sua expressão estava cheia de tensão. Luo Tian disse gentilmente: Espere até voltarmos, eu farei o foca de pelagem vir até o edifício Haiyang para se desculpar. Neste momento, Zouzen se acalmou um pouco. Ele olhou para Luo Tian e estendeu a mão, usando o apoio de Luo Tian para se levantar: Desde que você concorde, já é o suficiente. Naquele dia, a equipe de caça retornou, mas o tempo não cooperou, o céu estava nublado como se estivesse prestes a chover. No saguão do edifício, muitas pessoas haviam se reunido, segurando cartazes e flores para recebê-los. Banners com as palavras "O Guardião" e "Bem-vindo de volta" eram claramente visíveis, e os rostos de todos estavam cheios de entusiasmo. Não fazendo os apoiadores esperar muito, a nave espacial que transportava a equipe de caça pousou, e a porta se abriu amplamente. Assim que as figuras familiares lideradas pelo capitão Xiao apareceram, a multidão imediatamente explodiu em aplausos. Os gritos ecoaram. O Guardião! O Guardião! Capitão Xiao é tão bonito! Heróis, vocês trabalharam duro! Os 6 retornaram como heróis, andando com carisma, um leve sorriso nos lábios, cheios de orgulho. No escritório, Shen Junhong estava ao lado da janela, observando tudo. Ele suspirou suavemente: Este garoto realmente não decepciona. Yang Xianzong sorriu e acrescentou:
terceiro irmão, Zhou Zhen é alguém que você desenvolveu pessoalmente, ele realmente tem talento. O velho cruzou os braços, sorrindo com satisfação. No relatório, metade dos artistas marciais da equipe de caça foram salvos por ele. Entre os fortes, ele provavelmente tem mais amigos. Shen Junhong riu levemente e respondeu, segundo irmão, isso é só porque ele teve sorte. Yang Xianzong respondeu friamente, ainda é difícil para você distinguir entre sorte e habilidade? Sem hesitar, elogiou a força de Zhou Zhen, dizendo, Zhou Zhen é realmente poderoso. Se eu tiver a oportunidade, gostaria de treinar ao lado dele. Ao ouvir isso, Shen Junhong imediatamente se enrijeceu e rapidamente interveio, segundo irmão, por favor, não. Como presidente do parlamento da área de sepultamento, se seus comentários forem ouvidos por outros, isso pode causar um grande alvoroço. Yang Xianzong não discutiu. Simplesmente se levantou calmamente, cruzou os braços e disse, vamos. Você sabe que eu estarei indo em breve. Os dois caminharam pelo corredor, trocando algumas palavras ao longo do caminho. Yang Xianzong falou novamente, a grande besta desta vez está sendo muito agressiva. Se conseguirmos cortar sua fonte diretamente, isso nos poupará muitos problemas. Shen Junhong acenou com a cabeça em concordância, mas advertiu, segundo irmão, tenha cuidado quando sair. As coisas ainda estão em tumulto lá fora. A pequena equipe anterior foi completamente cercada. Como esperado, no grande salão no andar de baixo, a multidão já estava reunida em torno da equipe de caça que retornava. O barulho era incessante. Líder Xiao, por favor, assine para mim. Não empurre, não empurre. Deixe-me tocar. Qin este é um traje que eu costurei. A aparição de Yang Xianzong e Shen Junhong interrompeu imediatamente o alvoroço. Com uma voz generosa, Yang Xianzong saudou, bem-vindos de volta para casa, guerreiros da área de sepultamento. A multidão imediatamente olhou para cima com admiração, murmurando em reverência, oh meu Deus, é o presidente Shen e o líder do parlamento Yang. Esses dois realmente estão no topo, eles se apresentam com uma autoridade tão imponente. Yang Xianzong concentrou-se exclusivamente em Zhou Zhen, admirando silenciosamente seu potencial. Um jovem como ele alcançando o 9º nível de artista marcial, e estava claro que seu potencial era ilimitado. Rapidamente, o velho tirou uma foto de Zhou Zhen e enviou-a para o grupo da reunião do conselho. Em seguida, perguntou calmamente, alguém se opõe à proposta que fiz anteriormente? A sala caiu em silêncio, todos calculando seus pensamentos internamente. Yang Xianzong reiterou, proponho promover Zhou Zhen para artista marcial de nível Deus. Finalmente, o silêncio foi quebrado por um estrondo alto. Uma mão bateu na mesa, chamando a atenção de todos na sala. Eu me oponho. Veio a voz afiada. A pessoa que se manifestou não foi outra senão Qi Shiyong, conhecido por sua arrogância e falta de lógica nos debates. Ele levantou a voz com desdém, o que qualifica um artista marcial de nível 9. Em contraste, Yang Xianzong permaneceu calmo, sua compostura inabalável. Respondeu com uma voz controlada, mas autoritária, Qi Shiyong, seus registros mostram que, no último ano, você esteve envolvido em muitos escândalos, vivendo de forma extravagante, se entregando ao prazer de forma imprudente e, o pior de tudo, usando seu status de nível Deus para tratar as vidas humanas como insignificantes. As palavras de Yang Xianzong foram respaldadas por evidências concretas, fazendo com que Qi Shiyong ficasse em silêncio. Ele queria argumentar, mas não conseguia encontrar palavras. Abaixando a cabeça, sua voz vacilou, desconfortável, Eu não quero perder tempo aqui. Yang Xianzong não perdeu tempo e continuou firmemente, certo, vamos prosseguir com a votação. Aqueles a favor da promoção de Zhou Zhen, por favor, levantem a mão. Sem hesitar, o líder Xiao levantou sua mão primeiro. Seu gesto agiu como uma faca para perfurar a hesitação dos outros. Ele deixou claro seu posicionamento, acredito que Zhou Zhen absolutamente merece o nível Deus. Qin An, sentado ao lado dele, imediatamente seguiu o exemplo, levantando a mão com entusiasmo. Sem dúvida,
concordo. Qi Shiyong, cheio de frustração, exclamou, HMPH, qual é a diferença se apenas duas pessoas concordam? Imediatamente, uma voz de objeção ecoou, quebrando sua arrogância, não são apenas eles dois. Yang Xianzong se levantou, falando com confiança, eu também concordo. Apoio a elevação de Zhou Zhen ao nível divino. Como chefe da Assembleia Nacional, tenho autoridade para dar o voto de veto final. Suas palavras, pesadas como montanhas, silenciaram toda a sala de reuniões. No entanto, Yang Xianzong manteve sua postura educada, esperando conquistar a submissão de Qi Shiyong. Ele continuou, mas, para garantir a justiça, se o conselheiro que acredita que Zhou Zhen não tem força suficiente, poderíamos organizar um duelo entre os dois. O conselheiro que teria a oportunidade de competir de forma justa com Zhou Zhen. Era como se Qi Shiyong estivesse esperando por esse momento, e ele imediatamente respondeu com confiança, está bem, eu concordo. Internamente, ele sorriu de forma irônica, vou mostrar a você o que é o verdadeiro medo. Quando a reunião terminou, os rumores se espalharam rapidamente. Alguns cochichavam, você ouviu? A pessoa indicada para a promoção ao nível divino é apenas um artista marcial de nível 9. Outro respondeu apressadamente, é Zhou Zhen, aquele que causou um alvoroço antes. Alguém mais elogiou, dizendo, tão jovem, e já alcançando tais feitos, se isso nunca aconteceu na história. Em um canto isolado, alguém estava sentado no telhado, ouvindo silenciosamente cada palavra. Seu rosto se endureceu, suas veias saltaram e ele cerrou os dentes, falando cada palavra com crescente raiva, Zhou Zhen. Era ninguém menos que Zaning. Ele apertou com força a arma em sua mão, rosnando, certo. Se é assim, vamos morrer juntos. Enquanto isso, em outro local, Zhou Zhen ainda estava trabalhando diligentemente. Ele, juntamente com Yang Qinggong, estava enfrentando uma árvore monstruosa, seu corpo entrelaçado com grossas e expansivas cipós. Zhou Zhen disse para si mesmo, a fama tem um preço. Eu preciso alcançar o nível 100 para ter melhores capacidades defensivas. O tempo passou rapidamente, e metade de um mês se foi. Zhou Zhen continuou a trabalhar diligentemente, acumulando experiência de forma constante para subir de nível. Hoje, ele finalmente atingiu o limite do nível 100. Após uma breve pausa para descansar, Zhou Zhen disse suavemente, cheguei ao nível 10 como artista marcial, e meu nível agora é 100. Finalmente consegui. Informações apareceram no painel de controle. Melhoria no nível 95, capacidade de utilizar materiais para criar venenos mortais, com toxicidade variando com base na intensidade dos materiais. Habilidade no nível 100, aplicar veneno mortal nas armas, criando ataques com efeitos tóxicos. Tempo de recarga, 30 minutos. Sem hesitar, Zhou Zhen tocou suavemente o painel de controle. Uma porção do veneno caiu imediatamente em suas mãos. Seguindo as instruções detalhadas, Zhou Zhen iniciou o processo de criação do veneno. Zhou Zhen estava extremamente concentrado, executando cada passo com cuidado. Após finalizar o veneno, o próximo passo foi aplicá-lo em sua arma. A luz roxa do veneno rapidamente envolveu sua faca em um piscar de olhos. Zhou Zhen olhou para a arma em suas mãos, agora aprimorada com veneno mortal. Ele sentiu uma sensação de segurança. O veneno mortal da faca do Rei Aranha Afiada tinha um uso limitado de 15 vezes, com duração de efeito de 30 minutos. Sem demora, Zhou Zhen imediatamente levou a faca para fora para testá-la em alguns monstros. Com apenas um corte, os resultados superaram suas expectativas. Zhou Zhen não pôde deixar de se surpreender com a eficácia do veneno, que fez a saúde do oponente cair rapidamente. Ele pensou consigo mesmo, é difícil de acreditar. Tendo aprendido uma nova habilidade, Zhou Zhen esboçou um raro sorriso, dizendo para si mesmo, eu definitivamente serei capaz de fazer isso. Enquanto isso, o grupo de Yang Xianzong estava envolvido em uma verdadeira batalha na Floresta Escura. A atmosfera estava tensa, com poeira girando por toda parte. Qualquer coisa poderia de repente saltar das sombras para atacá-los.
Uma grande besta de pelagem negra e olhos vermelhos ferozes avançou como uma onda furiosa. Yang Xianzong relatou ansiosamente, uma besta dessa magnitude, não podemos detê-la. Virando-se para olhar em direção ao quartel-general, ele não pôde deixar de admitir que essa batalha seria extremamente árdua. Em contraste com a situação caótica na floresta, a cidade a oeste estava incomumente tranquila. A vida ali seguia lentamente, sem ser perturbada. Neste momento, Zhou Zhen estava sentado sozinho na calçada, seu olhar vazio como se estivesse esperando por algo. De repente, alguém se aproximou, reconheceu Zhou Zhen e o chamou, tirando-o de seus pensamentos. A pessoa que o chamou era uma garota simples, sorrindo calorosamente enquanto se aproximava dele. Estendeu a mão, e sua voz era sincera e amigável. Eu sou Molan, uma membro da equipe Blue Leprechaun. Ouvi dizer que você caçou o veneno do rei aranha-facas afiadas. O veneno. Você poderia me vender um pouco? Zhou Zhen não hesitou, respondendo de forma direta, se você quer comprar meu veneno, então me dê uma razão convincente. Eu vou pensar sobre isso. Molan se inclinou um pouco mais perto de Zhou Zhen, cobrindo discretamente a boca e sussurrando, na verdade, eu tenho pesquisado um tipo de remédio recentemente. Só preciso desse veneno para completá-lo. Ela terminou com um suspiro tingido de esperança. A postura séria de Molan assemelhava-se à de uma estudante aplicada tentando desesperadamente encontrar uma forma de resolver um problema difícil. Ela implorou sinceramente, você poderia me vender um pouco a um preço mais baixo? Zhou Zhen rapidamente reconheceu a identidade da pessoa à sua frente, uma alquimista? Se for esse o caso, então isso é maravilhoso. Ele sorriu entusiasticamente e disse, se você realmente tem a habilidade, estou disposto a fornecer os materiais que você precisa gratuitamente. Imediatamente depois, ele estabeleceu uma condição, mas a poção que você criar será minha. Ao ouvir isso, Molan concordou felizmente. Ela até bateu palmas, sua empolgação era inconfundível. Observando sua alegria entusiástica, Zhou Zhen pensou consigo mesmo, espero que essa alquimista seja minimamente confiável. De repente, o som de um telefone tocando tirou Zhou Zhen de seus pensamentos. Ele rapidamente atendeu e, do outro lado, ouviu a voz firme de Lei Hu, embaixador Zhou, juntei os arquivos sobre Qi Shiyong. Vou enviá-los para você agora. Zhou Zhen respondeu educadamente, certo, obrigado pelo seu esforço. Após desligar, ele ouviu os murmúrios de conversa na rua. Alguém disse, pessoal, adivinhem quem vai ganhar entre o deus da guerra Qi e o embaixador Zhou? Outra pessoa respondeu, eu ainda acho que será o deus da guerra Qi. Afinal, o embaixador Zhou, por mais formidável que seja, ainda está no nível 9. Zhou Zhen observou as duas figuras passarem enquanto continuavam a discussão, sim, isso é verdade. Então, eu voto para o deus da guerra Qi ganhar. A outra pessoa concordou, certo, então eu também voto. Zhou Zhen imediatamente fez uma ligação telefônica, Xian, me ajude com uma coisa. Aposte contra todas as probabilidades no duelo entre mim e Qi Shiyong. Use seu nome pessoal para mobilizar todos os fundos disponíveis e aposte em mim vencendo. Em total contraste com a determinação de Zhou Zhen, Qi Shiyong estava aproveitando sua vida luxuosa em sua mansão. Ele se divertia rodeado de mulheres, com servos e empregados ao seu redor, sem se preocupar com nada. O desdém era evidente em seu rosto, que risada! Existe realmente alguém que apostaria a vida no Zhou Zhen? No entanto, sendo um veterano experiente do mundo das artes marciais, Qi Shiyong não ousava ser completamente descuidado. Ele pegou seu telefone, discou um número e disse, certo, encontre alguém para testar suas habilidades primeiro. Naquele momento, Zhou Zhen estava trabalhando no Vale das Serpentes. Após muitos dias cansativos, ele finalmente colheu uma grande quantidade de veneno. Mas antes que pudesse relaxar, ele sentiu repentinamente uma intenção assassina gelada envolvendo o espaço ao seu redor. Seus inimigos não o fizeram esperar muito, apareceram bem diante de seus olhos. Era uma figura esguia, com cabelos claros presos para trás, duas espadas afiadas penduradas na cintura e um olhar impassível.
Zhou Zhen focou intensamente, tentando encontrar qualquer abertura em seu oponente. O desafiador era Du Lun. Seu nível era incerto, mas de acordo com os arquivos, ele era um artista marcial de nível 9. Zhou Zhen franziu a testa e pensou, o quê? Ele já alcançou o nível 10 em apenas 2 semanas? Imediatamente, ele se tranquilizou, tudo bem. De qualquer forma, ele vai morrer. Só preciso me concentrar. Du Lun apareceu, chamando Zhou Zhen. Zhou Zhen perguntou friamente, foi que Xiong Qin te mandou aqui? Du Lun não respondeu à pergunta, mas falou com um tom de zombaria, sombra escura, classificação palaciana, certo? Zhou Zhen deu um passo à frente, um passo de cada vez, seu olhar afiado fixado diretamente em seu oponente. Du Lun, você realmente acha que pode me matar apenas contando consigo mesmo? Du Lun se surpreendeu, seus olhos arregalados. Como você sabe meu nome? Em vez de responder, Zhou Zhen iniciou um ataque surpresa. Du Lun bloqueou habilidosamente, desviado com graça, depois riu de forma desdenhosa. Isso é tudo? Que emboscada sem graça! Antes que pudesse terminar sua frase, de repente sentiu algo errado em seu corpo. Sua vitalidade estava rapidamente se esvaindo, causando-lhe pânico. Ele gaguejou, você. Que tipo de feitiçaria você usou? Zhou Zhen apenas sorriu, sem responder. Olhou para o relógio em seu pulso, contando calmamente, 6. 5. 4. Neste momento, ele estalou os dedos de forma alta. Du Lun, apesar de tentar fugir, foi forçado a parar abruptamente. Suor frio escorria de seu rosto. Apenas alguns segundos depois, ele desabou, seu corpo inteiro tremendo. Zhou Zhen falou lentamente, morrer pelo veneno mortal da aranha-rei afiadora de facas de nível 18, considere isso um fim digno para você. Zhou Zhen puxou a espada da mão de Du Lun, derrubando calmamente seu oponente. Em apenas 26 segundos, ele derrotou um artista marcial de classificação divina. Então, começou a vasculhar o corpo de Du Lun, procurando cuidadosamente por ganhos inesperados. De sua bolsa, Zhou Zhen puxou um saco de pano junto com um objeto estranho. Ele examinou o objeto de perto, mas não conseguiu determinar o que era. Zhou Zhen sorriu ligeiramente, isso é. Assim que o telefone no bolso de Zhou Zhen tocou, uma voz apressada veio do outro lado. Zhou Zhen? Aqui é Molan. Você precisa vir ao meu laboratório, eu consegui preparar a poção com sucesso. Não muito depois, ele chegou ao laboratório dela. Olhando para o frasco de poção, ele perguntou ceticamente, esta é a poção que você fez usando o veneno do Rei Aranha? Molan respondeu com confiança, isso mesmo. Eu a chamei de poção Berserk. Este líquido amarelo alaranjado pode aumentar os atributos do usuário 3 vezes por 15 minutos. Zhou Zhen seguiu Molan até a região oeste da cidade. Depois de observar cuidadosamente a área, ele disse, não há ninguém aqui, podemos ficar. Molan perguntou ansiosamente, você realmente vai experimentar? Zhou Zhen ficou olhando fixamente para o frasco amarelo alaranjado por um momento. Depois de um tempo, ele ficou muito mais calmo e respondeu firmemente, se coloquei toda a minha aposta em você, então eu vou confiar em você. Ele advertiu cuidadosamente Molan, você deve manter distância. Caso eu perca o controle e isso te afete. Molan respondeu, tocada, ok. Sem hesitar, Zhou Zhen despejou o conteúdo inteiro do frasco em sua boca. Em um instante, suas pupilas se contraíram bruscamente. A poção Berserk teve um efeito poderoso. Ele se curvou, sentindo a onda de energia preenchendo seu corpo. Sem pensar duas vezes, Zhou Zhen assumiu uma postura de corrida, seu corpo inteiro transbordando de poder espiritual. Como um raio, ele disparou para frente a uma velocidade aterrorizante. Molan estava completamente atônita, incapaz de acreditar nos seus próprios olhos. Seria possível que a sua poção Berserk fosse tão eficaz? Num piscar de olhos, Zhou Zhen apareceu ao seu lado, sorrindo enquanto dizia, bem feito, continuarei a fornecer materiais para você, e espero que consiga criar o próximo.
Molan ainda estava em choque, gaguejando em sua concordância, Zhou Zhen decidiu dirigir-se à sede da Julie. Quando chegou, Huaizi recebeu-o calorosamente à porta. Embaixador Zhou, por favor entre. Os dois tomaram o elevador juntos, o que era conveniente e permitia trocar mais informações. Huaizi começou: originalmente, a nossa CEO Lu deveria recebê-lo pessoalmente, mas devido à sua saúde frágil, ela não pode ser exposta ao vento. Zhou Zhen compreendeu e respondeu: não faz mal, não quero incomodar ninguém. Além disso, agradeço à sua empresa por cuidar do assunto relacionado com o arco Lua Vermelha Escarlate. Ao chegar ao 18º andar, chegaram ao seu destino. Huaizi apresentou: embaixador Zhou, esta área é onde produzimos em massa as primeiras obras da nossa empresa, Julie, e simboliza o mais alto nível de criatividade da empresa. Ele continuou: embaixador Zhou, dê uma olhada neste conjunto de equipamentos. Durante toda a viagem, Zhou Zhen manteve-se o mais silencioso possível. À sua frente estava uma armadura, e Huaizi explicou brevemente: esta armadura é feita com materiais provenientes de uma besta exótica de nível 17. Não possui o esplendor ou a extravagância de outras armaduras, mas a sua capacidade defensiva é 3 vezes superior à das armaduras comuns. Huaizi apresentou com alegria: essas 2 adagas também são feitas de materiais de uma besta mítica de nível 17, com um valor de penetração de armadura de 16. Zhou Zhen estava fascinado e gostava de examinar de perto esses itens. Huaizi acrescentou: e isso é um presente do nosso CEO Lu, para a sua primeira reunião. Desejando ao enviado especial Zhou uma ascensão rápida ao nível divino. Zhou Zhen, tímido, acenou com a mão, recusando: isso é realmente precioso demais. De repente, uma voz interveio: enviado especial Zhou, não há necessidade de ser modesto. Uma jovem esbelta, sempre com um sorriso confiante, se aproximou. Ambos se surpreenderam: CEO Lu. Huaizi exclamou: CEO Lu. Ela manteve o mesmo sorriso enquanto se aproximava lentamente de Zhou Zhen. Ela lhe perguntou: por que o enviado especial Zhou parece um pouco surpreso? Zhou Zhen respondeu sinceramente: é realmente um pouco surpreendente. Eu não esperava que a presidente da Julie Company fosse uma mulher tão jovem e bonita. A CEO Lu sorriu suavemente: enviado especial Zhou, certamente você sabe como fazer elogios. Então, ela virou-se diretamente para o assunto principal: então, desta vez, a CEO Lu me convidou para a Julie Company. Com certeza, você não quer apenas me dar um simples conjunto de equipamentos como este, certo? Ela sorriu: claro, esse equipamento é apenas um pequeno token da nossa apreciação pelo enviado especial Zhou. Ela caminhou graciosamente até lá, passando a mão sobre a superfície da maquinaria avançada da Julie, e então disse: talvez você já saiba, na área de sepultamento, existe o guarda-chuva de proteção Julie. Naturalmente, não podemos continuar fazendo as coisas da velha maneira para sempre. Ele permaneceu em silêncio, e ela continuou: apenas na próxima partida, você será oficialmente promovido ao rank Deus. Um momento depois, ela olhou diretamente nos olhos dele e disse: nossa empresa Julie ficará sob o seu comando. Ao mesmo tempo, na cidade do leste, uma caminhonete acelerava pela estrada de cascalho. A pessoa dentro do carro estava xingando alto: idiota. Lanche estava xingando com raiva a pessoa do outro lado do telefone: Dulun está causando problemas. Ela estava tão furiosa que explodiu, gritando: como Zhou Zhen pode ser morto tão facilmente? Nesse momento, ao passarem por uma estrada esburacada, algo caiu sem que ela percebesse. O objeto se escondeu na grama, e a menos que alguém se esforçasse muito para procurá-lo ou encontrasse por acaso, ela talvez nunca o encontrasse em toda a sua vida. 3 dias depois, a competição chegou. Na rua, as pessoas estavam agitadas: vamos lá, façam suas apostas, façam suas apostas. Faltam 2 horas para fechar, a empresa HSBC convida todos a fazerem suas apostas. Alguém disse com confiança: eu aposto no Deus da guerra aqui. Outra pessoa respondeu: eu aposto no embaixador especial Zhou, eu aposto no Deus da guerra aqui. Ao encontrar Xianxia novamente, Zhou Zhen imediatamente perguntou:
Como está indo a aposta? Ela respondeu, está tudo devidamente organizado. Ele sorriu, bom, então eu vou. Xian Xian, preocupada, segurou seu braço. Zhou Zhen se virou, vendo seu rosto ansioso, e não conseguiu suportar. No final, ele afagou suavemente seu cabelo e disse, confie em mim. Hoje, Zhou Zhen e Qi Shiyong se encontrarão na Arena de Artes Marciais da Entrada Dong, um dos locais mais magníficos com uma arquitetura ousada e distinta. A multidão é verdadeiramente massiva, entrando em grandes números. Quando a arena se abre, Zhou Zhen aparece em um estado mental completamente bom. Seu oponente, Qi Shiyong, com uma constituição forte, segura sua espada e o chama, Zhou Zhen. Qi Shiyong se aproxima dele, um sorriso de desdém em seu rosto, e pergunta, você está pronto para morrer? Vendo Qi Shiyong e Zhou Zhen cara a cara, os artistas marciais se reúnem ao redor, torcendo animadamente, ó, ó. Uma pessoa afirma, o rank Deus que certamente vencerá. Enquanto outro torcedor grita entusiasticamente, embaixador especial Zhou, vai em frente. Qi Shiyong coloca sua arma sobre o ombro e pensa consigo mesmo que pode eliminar facilmente o assassino de nível sombra negra. Ele dá uma olhada em Zhou Zhen e percebe que ele parece bastante comum. Esta é a armadura e a arma feitas sob encomenda para ele pela Julie Company. Qi Shiyong pensa consigo mesmo, mas algo está estranho, definitivamente há algo estranho. Não posso baixar minha guarda, preciso terminar esta luta rapidamente com um golpe decisivo. Neste momento, um artista marcial bate um tambor para sinalizar o início. A plateia grita alto enquanto a luta começa. Qi Shiyong rapidamente assume uma postura defensiva, pronto para atacar. Zhou Zhen também o enfrenta com uma expressão séria. Ambos exalam uma aura poderosa que cativa a plateia, que não consegue desviar os olhos da cena, todos assistindo atentamente, ó, 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 os gritos de torcida eclodem. Qi Shiyong se tensa, liberando sua força interior, preparando-se para um golpe poderoso. Zhou Zhen observou calmamente, com um leve sorriso nos lábios enquanto levantava a mão à frente. Abaixo, Zanin reconheceu este gesto e, em um acesso de raiva, agarrou a cabeça, era aquele mesmo movimento novamente. Zanin, que já havia sido controlado por Zhou Zhen uma vez antes, nunca poderia esquecê-lo. Nesse momento, Qi Shiyong tomou a iniciativa e avançou para atacar. No entanto, com apenas alguns movimentos simples, Zhou Zhen o prendeu na travessia de dois barcos, tornando-o completamente imóvel. Qi Shiyong estava agora preso, com o corpo rígido. Enquanto isso, os artistas marciais abaixo estavam perplexos, porque o nível Deus que parou de repente. Eles não conseguiam acreditar nos próprios olhos, impossível, com uma velocidade dessas, como ele simplesmente parou por comando. Nesse momento, Zhou Zhen sorriu ligeiramente e começou a sacar sua arma. Ele balançou sua espada com grande força. Mesmo tendo atacado Qi Shiyong, este permaneceu ileso. Zhou Zhen pensou consigo mesmo, a armadura é muito forte, nem a nova adaga consegue penetrá-la. Ele rapidamente assumiu uma postura defensiva, percebendo que só poderia usar suas habilidades para, relutantemente, desgastar sua saúde. Zhou Zhen continuou a desferir golpes, executando um ataque duplo por trás, seguido de um golpe crítico. Após uma série de ataques, ele calculou que sua habilidade relutante havia reduzido a saúde de Qi Shiyong em apenas um quinto, pensando consigo mesmo, ele deve ter pelo menos 300.000 de saúde. Ao mesmo tempo, a barra de saúde de Qi Shiyong exibiu 3 segundos, que rapidamente caiu para 1 segundo. Nesse momento, Qi Shiyong quebrou o controle e começou a se mover. Ele de repente tossiu sangue, sem nem entender o porquê. Abaixo das arquibancadas, gritos de assobios irromperam, pedindo uma pausa na partida devido à trapaça, enquanto repreendiam fortemente Qi Shiyong. Que classificação divina! Isso é um golpe, só está lá parado para os outros baterem. Qi Shiyong comentou calmamente, esse é o seu trunfo? Pena que você não consegue quebrar minha defesa. Ele saltou alto no ar e se aproximou de Zhou Zhen. Qi Shiyong, enfurecido, gritou, você é quem vai morrer. Diante do ataque habilidoso, Zhou Zhen ficou momentaneamente surpreso,
mas ainda assim desviou agilmente. Ao ver isso, Xianxia não pôde deixar de se preocupar. De repente, os olhos de Qi Shiyong se arregalaram enquanto exclamava: Hã? Zhou Zhen havia executado um desvio micro, então estava completamente ileso. Qi Shiyong, furioso, gritou alto: Ah! Ele atacava continuamente o ar vazio. Zhou Zhen desviava calmamente e pensava consigo mesmo que não conseguiria quebrar a defesa. Ele também se perguntava se a habilidade de desintoxicação funcionava como no jogo, onde apenas atacar seria eficaz. Ele rapidamente deu um salto para trás para evitar o impacto do poder de Qi Shiyong. Após um momento, Zhou Zhen pensou: vou arriscar e ver o que acontece. Ele decidiu resolutamente não desviar, mas confrontar Qi Shiyong diretamente. Zhou Zhen juntou as duas espadas curtas em suas mãos para formar um par de tesouras, com um olhar feroz e determinado. No momento em que Qi Shiyong lançou seu ataque, Zhou Zhen o bloqueou. Qi Shiyong gritou com raiva: você está sendo teimoso comigo. Quer morrer? Sem uma palavra, Zhou Zhen apertou com mais força a arma em sua mão, sua força criando uma explosão poderosa. Abaixo, as pessoas murmuravam umas para as outras: acabou? Está com muita fumaça, não consigo ver claramente. Alguns sussurraram: um golpe de um rank-deus que como aquele, certamente ninguém conseguiria desviar, certo? Ao mesmo tempo, Qi Shiyong estava perplexo, sem entender o que estava acontecendo, quando de repente Zhou Zhen desceu de cima em direção a ele. Ele brandiu sua espada com precisão, cortando o ar como um chefe preparando sashimi. Qi Shiyong tentou avaliar a situação e contra-atacou com sua própria espada, mas Zhou Zhen já tinha subido a tempo de desviar do ataque. Todos ficaram boquiabertos de surpresa. Poderia um artista marcial de nível 10 ser tão formidável? Era aterrorizante. Eles lamentaram: que erro! Se soubéssemos, deveríamos ter suprimido Zhou Zhen mais cedo. Naquele momento, Zhou Zhen estava enfurecido por dentro, pensando: droga, sem quebrar a defesa, realmente não posso envenená-lo. Simultaneamente, Zhou Zhen reuniu sua força interna e disse a si mesmo: deixa pra lá, vamos tentar de novo. Vendo a velocidade do oponente, Qi Shiyong ficou surpreso e imediatamente se teleportou. Zhou Zhen rapidamente subiu e lançou um ataque direto. Qi Shiyong parou facilmente o golpe e sorriu desdenhosamente: e se seu ataque for mais forte? Qi Shiyong balançou sua espada em resposta e gritou: se não conseguir quebrar a defesa, tudo será em vão. Ao mesmo tempo, Zhou Zhen pensou: não posso continuar arrastando isso, preciso mudar minha estratégia. Ele o pé com força no chão, fazendo uma nuvem de poeira subir espessa. Zhou Zhen correu rapidamente ao redor para perturbar o espaço, criando uma névoa de fumaça que obscureceu sua figura. Os artistas marciais ao redor dele reclamaram impacientemente: o que você está fazendo? Como podemos assistir à luta assim? O que diabos está acontecendo? Zanin rapidamente percebeu a intenção de Zhou Zhen. Ele queria criar um campo de batalha vantajoso para si. Ele sorriu com desdém, pensando consigo mesmo: mas de que adianta isso? Por outro lado, Molan estava um pouco surpresa, sem entender o que Zhou Zhen estava tentando realizar. Qi Shiyong sibilou baixinho: isso é apenas um truque mesquinho. Você realmente acha que pode me machucar criando uma nuvem de poeira? Zhou Zhen pensou consigo mesmo: agora, com certeza ninguém pode me ver, vou atacar rápido e decisivo. Ele continuou a gerar fumaça ao redor. No meio da poeira, uma onda de choque poderosa irrompeu. Zhou Zhen de repente lançou um ataque enquanto Qi Shiyong ainda tentava se recuperar, seus olhos ardendo de intenção assassina. Qi Shiyong, furioso, retaliou e gritou: que desgraçado! Ele apertou com força sua arma e gritou: ah! Qi Shiyong ameaçou atacar Zhou Zhen: você está pedindo para morrer, vá para o submundo para mim. Diante dessa situação, Zhou Zhen apenas sorriu com conhecimento. Ele desviou sem esforço o ataque de Qi Shiyong. De repente, Qi Shiyong exclamou surpreso: lá está! No segundo seguinte, Zhou Zhen balançou sua espada e empurrou seu oponente para trás, fazendo-o tropeçar vários metros.
Qi Shi Yong foi arremessado para trás, mas ainda assim não conseguia acreditar nos próprios olhos. Ele murmurou para si mesmo: como isso é possível? Zhou Zhen não parou. Ele avançou com ainda mais agressividade, seu olhar intenso e cheio de energia poderosa. Zhou Zhen brandiu sua foice diretamente contra Qi Shi Yong, fazendo seu corpo se chocar contra a parede de pedra. Qi Shi Yong desabou, caindo no chão, completamente atordoado. A força desse golpe foi ainda maior do que a de Xiao Jianling. Ele não pôde deixar de se perguntar: ele realmente está apenas no nível 10? Nesse momento, Qi Shi Yong começou a cuspir sangue, tossindo um bocado de líquido vermelho fresco. Seu corpo tremia a cada respiração, e ele cerrava os dentes, dizendo entre dentes: eu não vou aceitar a derrota. Eu não vou perder. Recusando-se a desistir, Qi Shi Yong avançou novamente, rugindo: eu vou te matar. Em um ato desesperado, ele se lançou sobre Zhou Zhen, derrubando-o com toda a sua força, gritando: ahá! A força do golpe de Qi Shi Yong os fez atravessar a parede de pedra sólida. Observando a cena, os artistas marciais ao redor deles ficaram boquiabertos, exclamando: Qi Shi Yong enlouqueceu. O que ele está tentando fazer? Isso não é contra as regras? Zanin sorriu de forma sarcástica, sibilando: idiota. Shen Junhong murmurou: todos, fiquem calmos. Nessa luta, eu posso afirmar uma coisa com certeza: quem se levantar primeiro será o vencedor. Enquanto isso, Qi Shi Yong e Zhou Zhen continuavam a colidir como dois touros furiosos. Os olhos de Zhou Zhen se estreitaram, percebendo que haviam se afastado dos outros, e a batalha estava prestes a chegar ao fim. Qi Shi Yong balançou furiosamente sua espada, mas Zhou Zhen se esquivou a tempo. Ele sentiu os efeitos da batalha começando a pesar sobre ele. Qi Shi Yong sorriu maliciosamente e perguntou: então, o que você acha? Zumbis não são tão ruins, certo? Esta é uma habilidade de zumbi, completamente diferente de toxinas comuns. Os humanos a chamam de vírus, uma regra que contraria a sociedade humana, um tipo de toxina que é estritamente proibido. Zhou Zhen gritou com raiva: você ousa desafiar as regras e usar zumbis? Ao ouvir isso, Qi Shi Yong caiu na gargalhada: ah, com uma regra de classe como a minha, você acha que alguma regra pode me restringir? Ele riu de forma estrondosa, confiante de que, enquanto usasse alguns truques, ninguém seria capaz de investigar a causa da morte de Zhou Zhen a fundo. Zhou Zhen começou a tirar sua carta na manga, falando com determinação: tudo bem, se você pensa assim, vou te mostrar o que é realmente desespero. Ele rapidamente engoliu o frasco de remédio que Molan havia preparado. Ao ver isso, Qi Shi Yong ficou um tanto surpreso, perguntando-se: de onde veio esse frasco? Ele zombou: fingindo ser um deus ou um fantasma, você realmente acha que beber essa bobagem pode resolver o problema dos zumbis? Depois de engolir todo o conteúdo do frasco, Zhou Zhen esmagou com força o recipiente de vidro. Ele olhou fixamente e disse: você logo vai descobrir se é fingimento ou não. Mas quando seu oponente de repente deu um passo para trás, Qi Shi Yong exclamou surpreso: desapareceu, como isso é possível? Como uma pessoa pode simplesmente desaparecer sem deixar vestígios? Nesse momento, algo se dirigiu em sua direção. Quando foi que Zhou Zhen ficou tão perto de seu oponente? Ele sorriu de forma arrogante, morrendo por sua própria ignorância arrogante. Você não é o primeiro, sabia? Zhou Zhen apertou os olhos e disse: claro, eu também não sou o último a ficar de pé. Nesse momento, a praça, que estava estranhamente silenciosa, de repente explodiu em agitação. Todos ficaram boquiabertos, exclamando: ele voltou? A curiosidade se espalhou pela multidão: quem sobreviveu? Seria o vencedor voltou? Então, seus olhos se abriram em surpresa: é Zhou Zhen venceu. Como ele conseguiu isso? Shen Junhong sorriu satisfeito, pensando consigo mesmo: esse garoto realmente não me decepciona. Ele levantou a voz e anunciou: eu declaro vencedor, e aquele que ascendeu ao rank divino é Zhou Zhen.
Abaixo, os artistas marciais explodiram em aplausos, cantando em uníssono, Zhou Zhen, Zhou Zhen, Zhou Zhen. Xian Xian ficou tão emocionada que lágrimas se formaram em seus olhos. Zhou Zhen, Xiao Jianling e Dongwei trocaram um sorriso orgulhoso. Na sede, os resultados já haviam chegado até eles. A CEO Lu suavemente colocou a caneta e sorriu levemente, pensando, parece que meu investimento foi bem aplicado. O capitão da equipe 7 gritou orgulhosamente, quinto irmão, eu sabia que você conseguiria. Os membros ao redor dele riram alegremente, haha, garoto, de agora em diante, você alcançou o rank divino. Eles levantaram Zhou Zhen no ar, fazendo-o pular de surpresa. Zhou Zhen, envergonhado, disse, ei, chefe, isso me faz parecer uma criança. Inesperadamente, a equipe 7 o lançou para o ar para comemorar. Zhou Zhen gritou em desespero. Enquanto caía no chão, o capitão comentou, desde que não te pegarmos, não será mais chamado de infantil. Zhou Zhen, atônito, exclamou, Sentado no chão, ele pensou consigo mesmo, nível divino, finalmente alcancei o nível divino. Zhou Zhen estava bem ciente de que, com maior poder, vinha maior responsabilidade. Quando voltou para casa, Xian Xian perguntou preocupada, o que aconteceu? Ela disse, parece que você estava distraído no caminho de volta da arena hoje. Zhou Zhen imediatamente se sentou e perguntou suavemente, Xian, você sente falta de casa? Xian Xian abraçou Zhou Zhen e respondeu, milímetro 1. Ele disse suavemente, depois deste período, assim que eu terminar as coisas na área de enterro, nós voltaremos para a cidade Titã. Xian Xian sorriu de maneira reconfortante e respondeu, milímetro 1. No dia seguinte, Zhou Zhen foi ao armazém verificar o ovo rosa. Ele murmurou para si mesmo, parece que não houve mudança. Zhou Zhen estendeu a mão para tocar o ovo e disse, este pequeno desgraçado consumiu tantos cristais estelares meus, e ainda assim não há sinal de atividade. Não é possível, certo? Ele continuou a retirar um monte de cristais preciosos, a qualquer custo, tem que reagir ao vermelho, certo? Imediatamente, os cristais em suas mãos flutuaram para o ar. Observando o ovo envolto em um fluxo de energia vermelha, os olhos de Zhou Zhen se arregalaram de surpresa. Está se movendo, será que o cristal vermelho é eficaz? Ele silenciosamente pensou consigo mesmo, se ele pode florescer durante este tempo, será capaz de alcançar. No dia seguinte, Zhou Zhen retornou ao quartel-general. Shen Junhong falou suavemente, Zhou Zhen, parabéns por avançar para o nível divino, mas temo que não teremos muito tempo para comemorar com você. Zhou Zhen imediatamente perguntou, aconteceu algo? Yang Xianzong falou com firmeza, suspeito que alguém esteja causando problemas com a grande besta este ano, fazendo a batalha ocorrer mais cedo. A grande besta desta vez está na área de sepultamento, e temo que aconteça nos próximos dias. Na pacífica zona rural, todos estavam ocupados colhendo arroz. Um fazendeiro, preocupado, falou, não sei quanto tempo essa grande besta vai durar. Um velho amigo o tranquilizou, não se preocupe, a cidade do leste reuniu um grande número de artistas marciais. Eles definitivamente vão detê-la. Nós só precisamos nos concentrar em colher o arroz. O fazendeiro olhou para as montanhas distantes e suspirou profundamente. Ais, espero que a escala dessa não seja tão grande. Ao mesmo tempo, na fortaleza, a batalha estava intensa. Artistas marciais gritavam ordens, e balas de fogo disparavam. Imediatamente, as balas foram disparadas para baixo, mirando diretamente nas feras ferozes, criando explosões poderosas. No entanto, as feras estavam impassíveis, avançando agressivamente. Um esquadrão mecanizado começou a agir de cima. Artistas marciais usando máscaras comandaram, mirem na besta, preparem-se para bombardear. Imediatamente, conchas e bombas foram continuamente lançadas ao chão, fazendo com que as feras caíssem em um estado de pânico. Um dos artistas marciais do grupo falou, bom, está funcionando. De repente, um grito penetrante soou, ki. Frente à equipe mecanizada, estava um dragão monstruoso voador.
Toda a equipe gritou em pânico: estamos acabados. O dragão monstruoso, furioso, lançou rajadas de chamas vermelhas como o rio dragão em Danang. Em um piscar de olhos, ele destruiu toda a frota. Testemunhando essa cena horrível, os artistas marciais ficaram atônitos. Zaning avançou calmamente, seu olhar gelado, pensando consigo mesmo: Zhou Zhen, você vê isso? Toda essa confusão é por sua causa. Ele curvou os lábios em um sorriso cruel: para eliminar Zhou Zhen, tantos terão que morrer, mas e daí? Enquanto isso, Zhou Zhen lutava contra as feras para salvar todos. Em um instante, a criatura cruel foi eliminada. Um artista marcial gritou alegremente: Rank Deus Zhou, graças a você, não teríamos conseguido lidar com isso de outra forma. A pessoa ao seu lado acenou com a cabeça em concordância: isso mesmo, sem as amostras de antídoto fornecidas pelo Rank Deus Zhou, não conseguiríamos lutar com liberdade. Zhou Zhen lembrou severamente: não sejam descuidados. A primeira onda de grandes feras ainda não acabou. Do fundo da floresta, sons de rosnados ecoaram, assustando toda a equipe. Uma mão gigante e feroz se estendeu, remexendo nos arbustos. Ao olhar mais de perto, descobriram que era um grupo de zumbis enormes, cada um rosnando alto. Vendo a situação diante deles, os artistas marciais ficaram surpresos. Exclamaram ansiosamente: tantos zumbis de alto nível? Nem mesmo as grandes bestas conseguem deixar sua base facilmente, quanto mais esses gigantes. Os olhos de Zhou Zhen se arregalaram, cheios de indignação. Em sua mente, ele relembrava vividamente os acontecimentos anteriores. Ele falou, sua voz cheia de raiva, mas firme: não novamente, poderia ser. Virando-se para seus companheiros de equipe, Zhou Zhen instruiu calmamente: vocês sigam em frente. Eu lidarei com esses zumbis. Nesse momento, a horda de zumbis lançou um ataque feroz. Sem hesitar, Zhou Zhen avançou em direção a eles. Graças à sua técnica de furtividade, ele passou facilmente sem ser detectado. Zhou Zhen calmamente retirou um item de sua bolsa e, sem hesitar, pressionou o botão para verificar. Ouvindo o barulho, um zumbi de alto nível virou a cabeça, rosnando ferozmente. Zhou Zhen murmurou, seus olhos cheios de ressentimento: como eu pensava. Foram eles que mataram inúmeras vidas inocentes antes. Rangendo os dentes, ele falou friamente, chamando um nome: Sombra Negra. Na sede, Shen Junheng ouviu o relatório, com uma dúvida passando em seus olhos: você está dizendo que essa grande besta também foi causada pela organização Sombra Negra? Sem hesitar, Zhou Zhen afirmou: Zaning é o palhaço que está entre os 5 melhores do Rank Deus. Ao ouvir isso, Shen Junheng ordenou severamente: vou enviar alguém para recuperar a barra de metal das suas mãos agora mesmo. Ele continuou, com a expressão tensa: se isso realmente está relacionado à organização Sombra Negra, então devemos estar preparados para enfrentá-los desta vez. Enquanto isso, na floresta, Zaning havia procurado diretamente a equipe de artistas marciais. Sem perder tempo, ele avançou em direção a eles com uma atitude calculista. Zaning apertou sua mão ao redor do pescoço de um homem, seus olhos cheios de fúria enquanto ele rosnava: onde está Zhou Zhen? Shen Junheng, que estava ao seu lado, acrescentou friamente: não há necessidade dessas pessoas existirem mais neste local de sepultamento. Depois de derrubar a horda de zumbis, Zhou Zhen olhou ao redor, um sentimento de preocupação começando a surgir em seu coração. Pensou consigo mesmo: uma quantidade considerável de zumbis foi eliminada, mas me pergunto se a cidade oriental conseguirá segurá-los? De repente, Zhou Zhen percebeu algo estranho. Ele se estremeceu, seus instintos em alerta total enquanto pensava: será que um zumbi passou despercebido? Não, essa intenção de matar não é de um zumbi. Das moitas, um homem mascarado saiu lentamente. Não era outro senão Zaning. Ele sorriu, sua voz cheia de provocação: Zhou Zhen, finalmente te encontrei. Sem hesitar, Zaning avançou, gritando: morra. Ele balançou sua espada, criando um arco poderoso, afiado o suficiente para ser aterrorizante.
Mas Zhou permaneceu calmo, esquivando-se rapidamente e redirecionando para um contra-ataque. Zanin riu sinistramente, rangendo os dentes enquanto sibilava, eu estava esperando você vir até aqui. Zhou percebeu que havia caído em uma armadilha. O pânico surgiu dentro dele, e isso é ruim. Os dois mergulharam em uma batalha feroz, suas armas se chocando e faíscas surgindo. Um dos ataques de Zhou raspou o rosto de Zanin, mas imediatamente depois, a espada de Zanin causou um ferimento nele. Sangue jorrou do abdômen de Zhou caindo no chão. Apertando a ferida, Zhou ofegou de dor, fui descuidado. Não consegui me esquivar a tempo. Zanin, com um brilho triunfante nos olhos, virou-se. Ele riu alto, sua voz carregada de zombaria. Essa ferida? Em menos de 7 minutos, você vai sangrar até morrer. Zhou curvou os lábios em um sorriso sarcástico, posicionando as duas adagas em forma de X à sua frente, com a voz cheia de desafio, vamos ver quem morre primeiro. Sem demora, Zhou usou sua técnica de furtividade, deixando Zanin atônito. Ele se virou, os olhos vasculhando freneticamente, e gritou em pânico, impossível. Como um ser humano pode desaparecer sem deixar rastros? Zhou permaneceu na escuridão, seus olhos brilhando com determinação, pensando consigo mesmo. Ele viu meu maior segredo. Hoje, eu preciso lidar com ele. Sem perder tempo, Zhou imediatamente se aproximou por trás de Zanin. Enquanto isso, Zanin continuava gritando com raiva, Zhou pare de se esconder. Se você é homem, saia e me enfrente em uma luta justa. Num instante, um brilho tênue apareceu bem diante dos olhos de Zanin. Zhou de repente se materializou, seu olhar frio enquanto falava, tudo bem, estou aqui. Os olhos de Zanin se arregalaram de choque. Em sua mente, cálculos rápidos passaram, ele realmente pode ficar invisível. Mas e daí? Eu sou um artista marcial de nível 18, usando armadura reforçada. Mesmo que ele consiga me controlar por alguns segundos, ele não vai conseguir romper minha defesa. Zanin franziu a testa, rangendo os dentes. Vendo a tensão extrema em sua expressão, Zhou deu um sorriso de canto e disse, eu sei o que você está pensando. De repente, ele agarrou a armadura de Zanin, puxando com força e com um olhar penetrante, você acha que sua armadura te torna invencível? Pense de novo. Antes que Zanin pudesse reagir, Zhou arrancou a armadura. Estupefato além da conta, Zanin estava impotente para impedi-lo. Zhou levantou sua arma com força, seus olhos brilhando com a intenção de matar, sua voz fria e firme ecoando no ar silencioso, isso acaba agora, Zanin. Zhou correu rapidamente para a frente, lançando uma série de ataques em direção a Zanin. Embora não conseguisse romper sua defesa, pensou consigo mesmo, este veneno é o suficiente para te matar. Enquanto isso, Zhou calculava silenciosamente, o momento da distração está chegando. Ao mesmo tempo, Zanin abriu a boca e gritou alto, ah! Ele apressadamente tirou um frasco de remédio de sua bolsa e bebeu todo o conteúdo. Satisfeito consigo mesmo, Zanin riu e disse em voz alta, não esperava por isso, né? Ouvi dizer que este antídoto foi formulado a partir da própria receita que você forneceu. Sua eficácia é verdadeiramente aterradora. Zhou rosnou entre os dentes, pensando com raiva, maldição. Aproveitando a oportunidade, Zanin avançou, balançando sua espada e gritou, morra. Recusando-se a recuar, Zhou rapidamente tirou um frasco de líquido amarelo e o bebeu sem hesitar. Enfrentando o ataque poderoso de Zanin, Zhou permaneceu impassível. Ele se esquivou rapidamente para o lado, deixando Zanin parado ali, furioso e enlouquecido. Zanin gritou com raiva, desgraçado. Neste momento, zumbis apareceram, bloqueando o caminho. Zanin balançou sua espada com força, rugindo de raiva, saiam da minha frente. Ele liberou ataques freneticamente, limpando os zumbis ao redor. Depois de um tempo de luta, Zanin esfregou os olhos. Quando sua visão clareou, ele ficou surpreso com a cena diante de si.
À sua frente, um feroz rei zumbi se aproximava, rugindo alto. Seu olhar emitia uma aura aterradora, envolvendo o espaço ao redor. Zanin ficou paralisado, incapaz de acreditar no que via. Murmurou como se estivesse vivendo um déjà vu: é ele novamente. Trouxe esse monstro aqui mais uma vez. Ele deu alguns passos para trás, os olhos cheios de pânico, e então gritou com raiva: retirem-se primeiro. Mas antes que pudesse agir, Zhou Zhen apareceu de repente, bloqueando sua rota de fuga. Zhou Zhen falou friamente, com um olhar penetrante: onde você pensa que vai? Assim que Zanin se virou, ele foi imediatamente submetido à técnica de controle de Zhou Zhen. Um som alto ecoou, fazendo a floresta inteira tremer. Os artistas marciais, que estavam ocupados lutando contra as bestas, ficaram assustados e pararam ao ouvir o som explosivo. Todos não puderam deixar de ficar surpresos. Naquele momento, o zumbi-rei havia capturado Zanin em sua garra. Ele rugiu de raiva, agitando-se violentamente: Zhou Zhen. Mas Zanin não podia escapar. Ele estava em um estado de pânico total ao ver o zumbi-rei abrindo a boca, preparado para engoli-lo inteiro. No final, o monstruoso zumbi o enfiou em sua boca, mastigando brutalmente sua cabeça de forma literal. Depois de acabar com Zanin, o zumbi-rei virou a cabeça, seus olhos vermelhos fixos na cidade. Ele rugiu ferozmente. O zumbi-rei deu poderosos passos, sua força fazendo a área inteira tremer violentamente. Enquanto caminhava, ele rugia estrondosamente, exalando uma aura avassaladora. Enquanto isso, Zhou Zhen estava empoleirado em um galho, observando a situação abaixo. De repente, ele percebeu que o zumbi-rei estava indo em direção à cidade oriental. Zhou Zhen imediatamente verificou seu dispositivo de comunicação, pensando silenciosamente: felizmente, as forças de defesa da cidade oriental já devem ter se retirado para a área de sepultamento. Com esse pensamento, Zhou Zhen não hesitou mais. Ele pulou para o chão e rapidamente se lançou: embora a velocidade do zumbi-rei ainda não seja muito rápida, preciso retornar imediatamente para apoiar a área de sepultamento. Ao mesmo tempo, na sede, Shen Junhong estava monitorando os sinais no mapa. Assim que Zhou Zhen fez contato, ele perguntou apressadamente: Irmão Shen, você já descobriu a situação com a barra de metal? Shen Junhong respondeu suavemente, com a voz firme: sim, tudo está claro. Você tem trabalhado muito durante esse tempo. Shen Junhong segurava um bastão de metal em sua mão, sua voz baixa enquanto explicava: o princípio deste dispositivo é emitir sinais que podem confundir os zumbis. Ele acrescentou: de acordo com nossa investigação, os zumbis desta vez foram atraídos pela organização Dark Shadow, e estima-se que seu número seja em torno de 3.000. Ao ouvir isso, Zhou Zhen assentiu e respondeu suavemente: 3.000 zumbis ainda devem ser administráveis na área de enterro. Além disso, tudo o que precisamos fazer é destruir esses bastões de metal, e isso acabará. Shen Junhong assentiu em concordância: se forem apenas os zumbis, certamente não são suficientes para representar uma ameaça séria. No entanto, ele continuou, seu olhar cheio de preocupação: mas, se a grande besta também estiver completamente formada até lá, a situação se tornará muito mais difícil. Zhou Zhen franziu ligeiramente as sobrancelhas, já compreendendo a situação em mãos. Shen Junhong colocou uma mão em seu ombro e tranquilizou-o suavemente: felizmente, com o antídoto que você forneceu, nossas perdas não foram tão severas. De acordo com os cálculos, a grande besta não se romperá completamente por pelo menos mais uma semana. Você deve descansar um pouco. Ele fez uma pausa antes de continuar: e mais uma coisa. A organização Dark Shadow. Nós a erradicamos completamente. Com isso, Zhou Zhen assentiu, um sentimento de alívio evidente em seu rosto. Ele se virou para sair, mas antes disse: obrigado, irmão Shen. Zhou Zhen caminhou em direção à sala de armazenamento. À sua frente estava um ovo vermelho brilhante, brilhando suavemente na escuridão. Ele se sentou ao lado dele, sua expressão solene. Sua voz se ergueu suavemente, como se falasse com alguém que havia partido: pai, a Dark Shadow desapareceu deste mundo.
Memórias de repente inundaram sua mente, fazendo-o sentir uma onda de emoção. Ele acrescentou suavemente: Pai, agora você pode descansar. Olhando para o símbolo da Dark Shadow em sua mão, Rosen lembrou-se dos camaradas que uma vez estiveram ao seu lado e confiaram nele. Ele disse silenciosamente para si mesmo: Eu pensei uma vez que, com a linhagem de um ladrão como a minha, eu poderia cortar todos os laços e viver apenas por conta própria. Seu olhar gradualmente se tornou resoluto. O passado doloroso agora estava fechado, mas as preciosas conexões que ele havia formado estavam profundamente gravadas em seu coração. Zhou Zhen apertou o punho, seus olhos brilhando com determinação. Ele sussurrou suavemente: Mas você estava errado. Ele rangia os dentes, amassando o distintivo da sombra negra em sua mão. Nesse momento, Zhou Zhen havia entendido uma coisa: neste mundo, não importa o quão forte uma pessoa seja, ela não consegue alcançar nada se estiver sozinha. Quando enfrenta uma força mais poderosa, até a pessoa mais forte não passa de pó esmagado em pedaços. De repente, um som suave ecoou, surpreendendo Zhou Zhen. Ele se virou para olhar o ovo rosa. Ele começou a se mover. Zhou Zhen perguntou suavemente: Você quer sair? Sem hesitar, ele tirou 3 cristais vermelhos brilhantes e disse suavemente: Deixe-me ajudar você. Os 3 cristais rapidamente se dissolveram no ovo, e uma luz vermelha brilhante se espalhou, acompanhada de um som de piu-piu vindo de dentro. Zhou Zhen sorriu, um forte sentimento de esperança subindo em seu coração, com uma aura real tão forte. Desta vez, deve ser certo. O ovo começou a rachar. As fissuras se alargaram gradualmente, e logo depois, um pequeno dragão verde apareceu, empurrando a cabeça para fora. Ele se contorceu, sacudindo as últimas cascas que ainda grudavam em seu corpo, e então se aproximou gentilmente de Zhou Zhen. Ao ver o tamanho enorme do dragão recém-nascido, Zhou Zhen não pôde deixar de ficar surpreso, paralisado por um momento. Ele gaguejou para si mesmo: Você acabou de sair da casca e já está desse tamanho? Melhor não me incomodar depois. O dragão verde se agachou, com uma postura adorável, parecendo um peixeiro, e então de repente soltou um rugido forte. Ele virou-se para olhar Zhou Zhen, seus olhos cheios de curiosidade. Zhou Zhen entrou em pânico, achando que ele estava prestes a atacar, e deu alguns passos para trás. Mas, ao contrário de suas expectativas, o pequeno dragão simplesmente saltou sobre ele e esfregou carinhosamente a cabeça contra ele. Zhou Zhen não pôde deixar de rir impotente enquanto observava o pequeno dragão continuar a resmungar, esfregando-se contra ele e emitindo sons fofos: Ai meu Deus, o que você está fazendo? Não querendo manter o pequeno dragão no espaço apertado, Zhou Zhen decidiu levá-lo para fora. Ele colocou suavemente a mão sobre sua cabeça e disse: A partir de agora, seu nome será Xiao Shou. O dragão verde pulou alegremente, soltando um grito animado. Zhou Zhen sorriu, seus olhos brilhando com esperança por um novo futuro, ao lado deste companheiro especial. Zhou Zhen sentou-se sobre uma pedra, fazendo um gesto suave: Vem aqui, Xiao Shou. O dragão verde imediatamente virou a cabeça, soltando um grito em resposta. Correu rapidamente até o lado de Zhou Zhen. Ele tirou um pedaço de carne e o jogou alto para Xiao Shou pegar. O dragão verde agarrou rapidamente a carne com destreza, depois se agachou, mastigando obedientemente. Zhou Zhen olhou ao redor, pensando consigo mesmo: felizmente, não há ninguém fora da cidade agora. Se esse tipo de alvoroço fosse descoberto, seria bastante problemático. Ele acariciou suavemente Xiao Shou, um leve sorriso surgindo nos cantos de sua boca: Desde que você quebrou seu casulo, a humildade parece não ser mais sua companheira. De repente, o dispositivo de comunicação de Zhou Zhen emitiu um sinal. Ele atendeu rapidamente a chamada. Do outro lado, a voz preocupada de Shen Junhong soou: Zhou Zhen, acabei de receber a notícia de que uma nova onda de grandes bestas se formou. Do lado de fora da cidade, sons aterradores ecoaram continuamente. As bestas rugiam. Os artistas marciais ao redor não puderam evitar sentir-se ansiosos. Uma pessoa murmurou: Aviso de uma besta grande de nível 1. Tenho uma sensação ruim sobre isso.
Não muito depois, Shen Junhong convocou todos para a sala de conferências na área de enterro. Ele se colocou diante de toda a assembleia, sua voz séria: tenho certeza de que todos ouviram a notícia. Uma nova onda de grandes bestas se reuniu. A cidade a oeste foi destruída. A atmosfera na sala de conferências ficou tensa. Shen Junhong continuou, sua voz diminuindo, mas cheia de peso: desde que este lugar foi estabelecido, enfrentamos inúmeras confrontações com grandes bestas. Mas dessa vez. Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo toda a sala de conferências antes de concluir: dessa vez será o maior desafio que a área de enterro já enfrentou. Shen Junhong falou severamente: devido ao número de bestas exóticas desta vez ser 5 vezes maior do que antes, cada uma está avançando ferozmente em direção à cidade. De cima, um artista marcial reportou urgentemente: as bestas voadoras estão a 50 quilômetros de distância, e as bestas terrestres estão a 40 quilômetros de distância. Imediatamente, o exército se preparou para a batalha. Eles gritaram em uníssono: pela área de enterro. Os artistas marciais avançaram rapidamente, enfrentando corajosamente a horda de monstros, todos gritando: matar! O tempo passou gradualmente. 3 dias se passaram em meio à fumaça e chamas da batalha. Os artistas marciais estavam quase exaustos, seus olhos cansados pela falta de descanso. Ao mesmo tempo, Lou Zhen silenciosamente executou uma técnica de furtividade, saindo sorrateiramente da cidade. Sob a luz brilhante da lua, ele estendeu a mão para invocar Xiao Shou. Instantaneamente, o dragão verde apareceu diante dele, emitindo um grito de alegria. Zhou Zhen falou suavemente, seus olhos cheios de simpatia: você foi injustiçado. Este é um momento difícil, só agora posso deixá-lo sair para respirar um pouco de ar fresco. Uma vez liberto, Xiao Shou disparou excitado. De repente, espalhou suas asas e subiu aos céus. Zhou Zhen não pôde deixar de ficar surpreso, murmurando: tão rápido, e você já aprendeu a voar? Xiao Shou circulou no céu, gritando alegremente. Depois de um tempo se divertindo, voltou para Zhou Zhen, seus olhos brilhando ao ver o pedaço de carne em sua mão. Zhou Zhen sorriu, estendendo a carne: tudo bem, eu sei. Vou te recompensar. No entanto, Xiao Shou agiu um pouco distante. Não pegou a carne imediatamente, mas virou a cara, gritando. Zhou Zhen riu, seus olhos cheios de amor e impotência pela fofura de Xiao Shou. Vendo isso, Zhou Zhen não pôde deixar de balançar a cabeça e disse: de fato, um ursinho ainda sabe como ser exigente. Ele então tirou um cristal vermelho. Ao vê-lo, Xiao Shou obedeceu e abriu a boca. Num piscar de olhos, o dragão verde engoliu o cristal inteiro. Zhou Zhen suspirou e murmurou: Ais, acabou tudo. Olhando nos olhos brilhantes de Xiao Shou, ele perguntou suavemente: você ainda não está satisfeito? Tirando 3 cristais verdes de sua bolsa, Zhou Zhen disse: isso é tudo o que resta. No entanto, Xiao Shou não demonstrou interesse em comer, virou o rosto e fez um barulho. Vendo que seu animal de estimação só gostava de comer itens luxuosos, Zhou Zhen não teve escolha a não ser vasculhar sua bolsa espacial. Pensou: se ele não comer cristais de estrela de baixo nível, o que acontece com aquelas plantas mutantes que eu coletei antes? Elas devem conter alguns cristais de estrela. Zhou Zhen murmurou para si mesmo, pensando: será que isso vai funcionar? Ele colocou a mão na bolsa e tirou algo que se lembrava de ter roubado casualmente de uma pilha de bestas exóticas durante uma sessão de nivelamento. Embora não tivesse certeza de sua utilidade, a energia dentro dele era de fato abundante. Ele ofereceu o item estranho a Xiao Shou e perguntou: você vai comer isso? Vendo o dragão verde engolir rapidamente, Zhou Zhen ficou surpreso e exclamou: por que você engoliu tudo de uma vez? De repente, os olhos de Xiao Shou brilharam com um brilho estranho. Ele começou a liberar seu poder e a gritar continuamente: oh oh oh. Zhou Zhen entrou em pânico e rapidamente perguntou: Xiao Shou, o que há de errado com você? O dragão verde não conseguiu mais se controlar, lançando ataques aleatórios.
Depois de um tempo, ele deitou imóvel em um buraco, ofegante. Zhou Zhen chamou ansiosamente, Xiao Shou. O corpo do dragão verde tremia continuamente. Zhou Zhen rapidamente gritou, volte. Ele não teve escolha a não ser colocar Xiao Shou na bolsa espacial para evitar causar mais problemas. Ao aterrissar no chão, Zhou Zhen se tranquilizou silenciosamente. A prancha de confinamento de bestas no sistema tem a capacidade de restringir, desde que eu não a libere, deve ficar tudo bem. Ele se sentou ao lado da cratera, segurando a cabeça em reprovação. Foi tudo minha culpa, eu não deveria ter corrido para alimentá-lo com isso. De repente, Zhou Zhen ouviu um rugido vindo de trás. Ele percebeu preocupado, a grande besta está vindo novamente. Um enxame de monstros voadores estava se aproximando. Já haviam se passado 3 dias, e os artistas marciais continuavam lutando contra as bestas ferozes. Todos não podiam deixar de se sentir ansiosos. A grande besta parecia não ter intenção de recuar. Se isso continuasse, não terminaria bem. Nesse momento, Zhou Zhen apareceu na hora certa e controlou a situação com sucesso. Os artistas marciais comemoraram com alegria, Zhou Jihan que Deus. Graças a Deus que temos Zhou Jihan que Deus ao nosso lado. Observando de cima, Yang Xianzong comentou suavemente, como esperado de Zhou Zhen, esse nível de poder de combate não é algo que artistas marciais comuns possam exibir. Shen Junhong ponderou, não importa quão poderoso seja alguém, sempre há limites no final. Ele olhou para as bestas ferozes e não pôde deixar de se preocupar se a área de sepultamento aguentaria dessa vez. De repente, uma fera feroz parecida com um tiranossauro apareceu à frente. Shen Junhong exclamou surpreso, besta tiranotita. Ao mesmo tempo, mais 2 bestas tiranotitan surgiram. Shen Junhong rapidamente emitiu ordens, exigindo que todos os artistas marciais se retirassem para a cidade para defendê-la, não sendo mais necessário impedir essa onda de ataque. Ao mesmo tempo, as monstruosas bestas haviam invadido toda a cidade, devastando as ruas. Zhou Zhen pousou em um edifício para observar a situação. Ao ver a besta tiranotita avançando com um olhar mortal, Zhou Zhen sentiu um medo avassalador. Será que realmente estamos condenados a repetir os erros do cerco anterior? De repente, ele notou algo estranho, hein? A besta tiranotita bateu agressivamente com a cabeça na parede de pedra. Os artistas marciais rapidamente se organizaram em fileiras e gritaram, todos, preparem-se. Não podemos deixar que destruam os muros da cidade. No entanto, a força humana não podia competir com o poder aterrador da besta tiranotita. Ela bastava levantar a cabeça para lançar os artistas marciais ao longe, cada um deles gritando de dor. Logo depois, outro grupo de bestas monstruosas chegou, seus rugidos sacudindo a terra. Shen Junhong rapidamente comandou todos a lançar um ataque em grande escala contra a besta tiranotita. Essa turma de fracotes, deixem comigo. Um artista marcial, tão chocado que tremia, falou, a área do enterro parece um campo de batalha do terceiro mundo, com monstros por toda parte, tanto no céu quanto no chão, todos ferozes. É mesmo verdade que não conseguimos aguentar mais? Enquanto isso, os civis estavam se abrigando dentro dos altos edifícios. Um pai consolava seus filhos, tranquilizando-os, está tudo bem, tudo vai passar. Ele continuou suavemente, essa grande besta certamente será afastada pelos artistas marciais, assim como da última vez. A filha determinada disse, pai, espere até eu crescer, eu também quero me tornar uma artista marcial. O pai acariciou suavemente a cabeça de sua filha e respondeu suavemente, Xiao Ling certamente. De repente, uma besta tiranotitan colidiu com o edifício, fazendo com que pai e filha pulassem de susto. Ela abriu sua boca vermelha de sangue, devorando a deliciosa presa à sua frente. Sem outra opção, o pai só pôde segurar seus 2 filhos apertadamente em seus braços. Após um momento de silêncio, ele abriu cautelosamente os olhos para avaliar a situação. Os 3 estavam completamente atônitos com a cena à sua frente. Um dragão verde havia mordido a besta tiranotitan, fazendo-a uivar de dor. Após subjugar este monstro, o dragão verde continuou a atacar sua próxima vítima.
Ele confrontou ousadamente todo o grupo de bestas sem qualquer medo. O dragão verde não mostrou qualquer consideração pelo pai e pelos filhos, ele avançou diretamente para o campo de batalha. Ao ver isso, Shen Junhong não pôde deixar de exclamar: de onde veio aquela besta gigante? O rosto de Yang Xianzong escureceu, não esperando que uma criatura tão poderosa aparecesse. Acabou, tudo acabou. A garota de cabelo castanho disse alegremente: isso é. O velho ao lado dela imediatamente acrescentou: aquela besta gigante está nos ajudando a lutar contra a grande besta. Assim que o velho terminou de falar, a misteriosa besta gigante imediatamente mordeu com força o pescoço de uma besta tiranotita à sua frente. Após lidar com essa, ela levantou rapidamente outra besta tiranotita com suas duas mãos e voou para o alto no céu azul. Então, executou algum tipo de movimento, atingindo diretamente as costas da besta tiranotita. Shen Junhong estourou em suor frio, atônito, enquanto perguntava: o que diabos está acontecendo? A boca de Lin Wuqian estava aberta em choque, enquanto respondia: há alguém em cima da besta gigante. Zhou Zhen, mantendo a calma, deu uma ordem: Xiao Shou, expulse todas as bestas mutantes da área de sepultamento. Ao ouvir isso, Xiao Shou imediatamente ergueu a cabeça, abriu bem a boca e soltou um rugido ensurdecedor. Em seguida, avançou diretamente em direção à grande besta, reunindo energia flamejante para se preparar para o ataque. Assim que a energia alcançou seu pico, Xiao Shou liberou toda a força, enviando uma torrente de chamas sobre a grande besta, enterrando todos os monstros ao redor em uma tempestade de fogo. O homem de cabelo preto assistiu maravilhado, sua voz cheia de entusiasmo: a besta gigante está nos ajudando. O homem de cabelo longo sorriu, maravilhado: meu Deus, será que foi enviado por um anjo? O homem careca riu de prazer e acrescentou: estamos salvos. Fomos salvos. Enquanto os outros se alegravam, Xiao Shou continuava a usar suas chamas para repelir as bestas mutantes. Com o tempo, mais e mais das criaturas, aterrorizadas de se tornarem assadas sob o ataque flamejante de Xiao Shou, começaram a fugir em pânico, sem querer perder um único momento. Shen Junhong observou, incrédulo, murmurando: a grande besta está recuando. Com o perigo aparentemente evitado, o soldado de cabelo preto cravou sua lança no chão, ajoelhou-se e exalou um suspiro de alívio, dizendo: vencemos. O soldado de cabelo castanho, testemunhando a situação, imediatamente desabou no chão, inclinando a cabeça para trás e olhando para o céu, exclamando: graças a Deus, estamos seguros agora. De repente, seus olhos se arregalaram em compreensão. Seu rosto se iluminou de alegria enquanto ele gritava: Zhou Zhen! É Zhou Zhen, o Zhou de classe divina. Os três soldados próximos ouviram isso e se juntaram à celebração, gritando em uníssono: Zhou Zhen! Zhou Zhen! Zhou Zhen! A voz de Zhou Zhen ecoou, chamando a atenção: irmãos, agora não é hora de baixar a guarda. Enquanto a maré de bestas recua, devemos contra-atacar. A área do enterro será nossa para sempre. Suas palavras inflaram o espírito dos soldados, e eles responderam com um rugido unificado: matar. Shen Junhong ficou ao lado, observando a cena, e não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração. Murmurou: de fato, sempre há algo misterioso sobre ele que ninguém pode entender completamente. Assim que ele terminou de falar, os cidadãos ao redor deles comemoraram em uníssono: Zhou Zhen! Zhou Zhen! Os gritos deles solidificaram ainda mais a crença de Shen Junhong. Com uma voz resoluta, ele proclamou: Zhou Zhen sozinho salvou a área do enterro. A partir de hoje, este lugar lembrará para sempre seu nome. Com isso, ele ergueu sua espada e emitiu a ordem, com sua voz forte e clara: irmãos, vamos contra-atacar. Uma semana depois, os portões da cidade haviam sido reparados pelos soldados e cidadãos trabalhando juntos. Suprimentos e equipamentos foram entregues pelo governo e militares. Nesse momento, no telhado de um edifício, Zhou Zhen perguntou suavemente: está tudo pronto? Xian Xian respondeu com um simples milímetro. Ouvindo as palavras dela, ele imediatamente ordenou: Xiao Shou, vamos.
Ao receber a ordem de seu mestre, Xiao Shou bateu as asas e subiu diretamente para o céu. Não acostumada com essa sensação, Xianxian não pôde deixar de gritar. Enquanto isso, enquanto Xiao Shou deslizava pelo céu, Zhou Zhen sorria amplamente, levantando uma mão para o alto, parecendo incrivelmente empolgado. Como se sentisse a alegria de seu mestre, Xiao Shou soltou um rosnado, como se quisesse compartilhar daquela felicidade. Vendo essa cena, o soldado de cabelo castanho apontou para o céu e gritou: "É o Zhou de nível divino." O soldado de cabelo encaracolado interveio: "Isso mesmo, Zhou de nível divino." Zhou Zhen, surpreendentemente, abriu os braços e gritou alegremente: "Cidade Titã, eu voltei." Naquele momento, na loja de conveniências Ouji, uma figura familiar apareceu repentinamente diante de Su Yunwen. Ela não pôde evitar se emocionar, cobrindo a boca com as mãos enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vendo-a, um guerreiro de nível 10 chamado Lan Shi imediatamente saltou de seu veículo e correu até ela com alegria. Ao mesmo tempo, na área de enterro, na sala de conferências de alto nível, Shen Junhong sugeriu inesperadamente: "Considerando as habilidades de Zhou Zhen, proponho que ele seja incluído nesta lista de seleção central." Yang Xianzong respondeu seriamente: "Com Zhou Zhen, o desempenho da equipe regional asiática desta vez certamente superará as expectativas." O tempo passou rápido como um cachorro correndo pelos campos, e num piscar de olhos, meio mês se passou. Lan Shi não conseguiu esconder sua surpresa ao entrar em uma nova terra. "Você!" exclamou surpreso, "Este é realmente a área de sepultamento, completamente em um nível diferente da cidade Titã." Xianxian respondeu alegremente: "Em termos de negócios, você é muito melhor do que eu. É realmente maravilhoso contar com sua ajuda desta vez." Su Yunwen respondeu humildemente: "Não sou tão habilidoso, tudo é graças à orientação do jovem mestre." Vendo isso, Xianxian chamou suavemente: "Yunwen. Neste mundo, onde ninguém pode garantir que viverá para ver o amanhã, se você gosta de alguém, deve ser corajoso o suficiente para expressar isso." Ao ouvir isso, Su Yunwen ficou desconcertado e gaguejou: "Hã? Eu?" Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Xianxian riu suavemente e disse: "Embora eu não queira compartilhar meus sentimentos com mais ninguém, ouvi muitas coisas boas sobre você dele." Xianxian continuou: "Se fosse você, eu não me importaria nem um pouco." Observando os dois, Zhou Zhen pensou silenciosamente: "Por que de repente estou tendo essa sensação ominosa?" Não querendo perder mais tempo, ele rapidamente se afastou e seguiu para a sala de conferências na área de sepultamento. Dentro da sala, Shen Junhong falou: "Peço desculpas por interromper seu descanso." Ele continuou, sua voz cheia de orgulho: "Você conseguiu negociar para tornar a cidade Titã uma cidade subsidiária da área de sepultamento. Isso é em grande parte graças a você, Zhou Zhen." Então, ele foi direto ao ponto: "A super equipe que o governo central escolheu para a região da Ásia desta vez será composta pelos 9 lutadores mais fortes de cada área. Este processo de seleção é extremamente feroz." Shen Junhong enfatizou seriamente: "Portanto, desta vez, quando formos ao governo central, devemos vencer." Não demorou muito até que todos se reunissem para despedir Zhou Zhen em sua jornada. Ele colocou a mão no ombro de Lan Shi e aconselhou: "Desta vez, provavelmente será mais de um ano. Todos que ficarem para trás devem cuidar bem de si mesmos." Lan Shi respondeu resolutamente: "Jovem mestre, não se preocupe. Eu, Lan Shi, juro proteger todos com minha vida." Ouvindo isso, Zhou Zhen sorriu satisfeito. Virou-se para sair, não esquecendo de se despedir: "Espere até eu voltar." Em contraste com a empolgação de Lan Shi, Su Yunwen, que estava atrás, não conseguiu forçar um sorriso. Zhou Zhen não disse mais nada e rapidamente entrou na maquinaria. Quando o trem começou a partir, Shen Junhong falou: "Esta seleção é uma grande oportunidade para conhecer competidores talentosos de outras regiões." Ao ouvir isso, Zhou Zhen levantou ligeiramente a cabeça e murmurou: "Reunião de talentos, hein?" Pensou consigo mesmo: "É uma pena que eu não seja um talento. De qualquer forma, durante a competição, eu absolutamente não posso ficar para trás no aumento de nível."
Seu olhar era resoluto enquanto ele olhava para a frente, lembrando-se de dar o seu melhor. Alguns momentos depois, o anúncio do condutor do trem foi ouvido: chegamos à área central. Assim que o trem parou, Zhou Zhen e Shen Junhong desceram. Um homem careca se aproximou e se apresentou: bem-vindos, especialistas da área de enterro. Eu sou Tang Shu, responsável por recebê-los na base de treinamento. Ele tomou a iniciativa de liderar o caminho, dizendo: pessoal, por favor, embarquem neste veículo. Enquanto observava, Tang Shu não pôde deixar de ficar surpreso com o posto de Zhou Zhen. Exclamou: hã? Um tanto atordoado, murmurou: nível 10 de artista marcial. Tang Shu rapidamente recobrou a compostura e continuou: o centro de treinamento desta vez está localizado na área central norte, a cerca de 30 quilômetros de distância. Todos os artistas marciais terão que passar por treinamento e combate prático, acumulando pontos desde o início. Ele disse suavemente: o prazo é de 1 ano, com um ranking de níveis a ser realizado todo mês para determinar o ranking final. Ao ouvir isso, Zhou Zhen imediatamente perguntou: irmão Tang, o centro de treinamento é uma instalação fechada? Ele pensou consigo mesmo: se eu ficar preso em um lugar durante 1 ano inteiro, meu ranking de ladrão certamente vai cair. Felizmente, Tang Shu respondeu: não, não é. No centro de treinamento, tudo é livre, desde que você se reporte 1 vez por semana. Ao mesmo tempo, um grupo de artistas marciais percebeu o veículo chegando. Uma pessoa falou: deve ser o carro da área de enterro, certo? Outra pessoa disse baixinho para o líder da equipe: ouvi dizer que Xiao Jianling da área de enterro tem força comparável à sua. Uma pessoa do grupo, com uma expressão calma, tomou um gole de chá e então falou: ouvi dizer que Shen Junhong e Yang Xianzong são ainda mais formidáveis. Ele sorriu de forma confiante, dizendo: de qualquer forma, os 10 melhores desta vez não podem se comparar com a força da nossa cidade Hailan. Nesse momento, o veículo chegou à sede do centro de treinamento. Os membros começaram a descer um a um. Tang Shu falou para apresentar: pessoal, esta é a sede do centro de treinamento. Ele apontou para a grande placa na entrada: esta é a tabela de classificação. Os rankings serão atualizados diariamente, com base na força de cada pessoa. Olhando para a tabela de classificação, Zhou Zhen silenciosamente estabeleceu uma meta para si mesmo: agora que estou aqui, preciso estar nesta tabela de classificação. Nesse instante, o alto-falante anunciou claramente: todos estão presentes. Agora, por favor, dirijam-se à área de registro. O registro de artistas marciais começará. Os artistas marciais se reuniram imediatamente e se revezaram se aproximando da mesa de inscrição. O primeiro foi Shen Junhong, classificado em 19º lugar. Ao verem os resultados, os artistas marciais exclamaram com espanto: não é à toa que ele é Shen Junhong, realmente um 19º lugar. Uma pessoa comentou suavemente: eu pensei que a área de enterro fosse apenas uma área residencial comum, mas não esperava que um mestre como ele estivesse aqui. Em seguida, foi a vez de Yang Xianzong, também classificado em 19º lugar. Mais uma vez, todos ficaram surpresos. Uau! Outro 19º lugar. A multidão começou a murmurar: parece que não podemos mais subestimar a área de enterro. Neste momento, foi a vez de Zhou Zhen. Assim que viram sua classificação, os artistas marciais ficaram paralisados, com as expressões em choque. Não puderam deixar de exalar em confusão: você está brincando? Um 10º lugar ousa vir aqui? O guia lembrou suavemente Zhou Zhen: este relógio tático ajudará a verificar sua identidade. Ele tem várias funções e transferirá automaticamente os dados pessoais de todos para o banco de dados comum. Nesse momento, um artista marcial gritou: olhem! As classificações acabaram de ser atualizadas. Todos os olhos se voltaram para o placar. A lista apareceu na ordem de cima para baixo, da seguinte forma: Xu Fei 12.671 pontos. Ye Hong 12.510 pontos. Su Qinglin 11.945 pontos. He Shu 10.772 pontos.
Zhang Ruoshen 9.870 pontos. Olhando para os nomes e as pontuações na tela, os artistas marciais mais velhos não puderam deixar de suspirar. Parece que a diferença de pontos entre o primeiro e o segundo lugar não é tão grande, mas esse Xu Fei é realmente muito forte. Zhou Zhen ficou levemente surpreso ao olhar para o ranking. Murmurou, o irmão Yang está apenas em 17º lugar, e o irmão Shen está ainda pior, lá em 30º. Yin Dongwei, sentindo-se frustrado, rangeu os dentes e exclamou, nem sei como esse ranking é determinado, e ainda assim fui empurrado para o 56º lugar. Vendo isso, Zhou Zhen disse suavemente, continue rindo sozinho, olhe para mim. Os olhares de todos se voltaram para o ranking, onde o nome de Zhou Zhen aparecia no fundo, com apenas 31 pontos. Risadas zombeteiras eclodiram, 31 pontos? Isso realmente é um novo recorde de fracasso. À medida que as pessoas olhavam para a diferença de pontos, ninguém conseguia esconder seu desdém e desprezo. O penúltimo lugar tinha 2.971 pontos, deixando muitos perplexos sobre o que Zhou Zhen estava fazendo ali. No entanto, Zhou Zhen apenas pensou consigo mesmo, só os 3 primeiros por enquanto. Quando chegar lá, quem sabe quem estará no fundo. Nesse momento, um artista marcial se manifestou e perguntou, o que você acha? Ku Qian respondeu, com uma expressão um pouco pensativa, é um pouco além das minhas expectativas. Pelo menos, não é inferior a regiões fortes como os Estados Unidos. Ele continuou, mas Zhou Zhen, estando perto do fundo do ranking, é um artista marcial de nível 10 e ainda pode participar do treinamento. Alguém ao seu lado perguntou discretamente, você também o despreza? Ku Qian balançou a cabeça, acariciando o queixo e disse, não exatamente. Eu apenas acho essa pessoa muito interessante. O artista marcial ao seu lado lembrou, Qianzi, lembre-se de que qualquer artista marcial que consiga entrar no centro de treinamento não é simples. Os acontecimentos incomuns definitivamente têm algo de estranho. Zhou Zhen não é exceção. Depois de pensar por um momento, Zhou Zhen se virou e disse decisivamente, vamos embora. O artista marcial pensou consigo mesmo, assim que a sessão de treinamento começar amanhã, tudo ficará claro. No dia seguinte, todos se reuniram no salão de espera. Zhou Zhen, com o rosto sério, aguardava pacientemente o anúncio das regras. Ku Qian deu um passo à frente e se apresentou, eu sou Ku Qian, seu instrutor. Durante o próximo ano, serei responsável pelo seu treinamento. Seus olhos eram penetrantes enquanto ele observava a cada pessoa, sua voz firme, de onde vocês vêm, talvez sejam os favoritos. Mas aqui, tudo isso não significa nada. Ao ouvir isso, muitos artistas marciais se sentiram desconfortáveis. No entanto, antes que pudessem reagir, Ku Qian elevou a voz, quem não estiver convencido pode se apresentar e me desafiar. Se vencer, imediatamente pedirei à autoridade central que garanta que você esteja entre os 3 primeiros. Ele continuou, sua voz cheia de autoridade, para deixar claro, no nível central, eu sou o terceiro, nível 23 de artista marcial. Minha imensa energia pode envolver todo o meu corpo. Essa declaração deixou todos os artistas marciais atônitos. Todos ficaram em silêncio, sua arrogância inicial rapidamente substituída pela cautela. Vendo isso, Ku Qian sorriu de forma desdenhosa, parece que todos sabem o seu lugar. Agora, começarei a anunciar as regras de pontuação. Ele continuou, sua voz clara e séria, os desafios ocorrerão em uma arena de combate separada. Os desafios não podem resultar em morte, caso contrário, mesmo que você vença, nenhum ponto será concedido. As regras de treinamento estão exibidas em seus relógios táticos. Os pontos serão atribuídos com base nos seguintes critérios. Avanço de classificação, pontos serão atribuídos com base no nível que você atingir. Conclusão de tarefas, pontos serão atribuídos com base na dificuldade da tarefa que você concluir. Matar bestas mutantes, pontos serão atribuídos com base no número e no nível das bestas mutantes que você matar. Desafiar um artista marcial de nível superior, se você vencer, receberá um dos pontos do seu oponente. Se perder, perderá 10 dos seus próprios pontos.
Ku Qian varreu o olhar por todos, terminando com um olhar desafiador. Ku Qian acrescentou, todos os dias, vamos resumir as pontuações uma vez. Após um ano, os rankings oficiais serão determinados. Outras informações detalhadas serão exibidas nos relógios táticos de todos. Enquanto isso, Zhou Zhen estava focado em reunir informações. Ku Qian virou-se e disse, quanto à liberdade pessoal, não temos restrições. Todos devem ser autodisciplinados e manter a ordem. Ele inclinou a cabeça, sinalizando para a reunião se dispersar, enquanto desejava que todos alcançassem pontuações mais altas. De volta ao quarto, Zhou Zhen continuou a monitorar de perto a situação. Ele sorriu, não esperava que houvesse tantas maneiras de ganhar pontos. Devo dizer, esse método de treinamento realmente combina comigo. De repente, Zhou Zhen se surpreendeu, A área de treinamento aqui não está localizada no continente. O relógio tático exibiu a localização da ilha Kyushu, reservada para artistas marciais de nível 20 ou superior. Zhou Zhen arregalou os olhos, surpreso, nível 20 ou superior, quão perigosa será essa ilha? Uma notificação apareceu repentinamente na tela, Zhou Fei chegou à ilha Kyushu. Zhou Zhen ficou atônito, incapaz de acreditar no que via. Seguiram-se uma série de notificações. Su Qinglin chegou à ilha Kyushu. Ye Yihong chegou à ilha Kyushu. Shen Junhong chegou à ilha Kyushu. Yang Xianzong chegou à ilha Kyushu. Zhou Zhen observou atentamente, dizendo a si mesmo, o irmão Shen e o irmão Yang também chegaram. A competição está realmente acirrada. Zhou Zhen se levantou e disse suavemente, é raro ver todos tão entusiasmados, devo aproveitar a oportunidade para dar uma olhada também. Zhou Zhen disse suavemente, irmão Shen, tome cuidado na estrada. Shen Junhong colocou a mão em seu ombro e sorriu, respondendo, não se preocupe, espero que você crie uma grande surpresa durante esta sessão de treinamento. Depois disso, ele embarcou no helicóptero e partiu. Nesse momento, Tang Shu se aproximou e perguntou em voz baixa, você quer solicitar uma carona do governo central? Zhou Zhen respondeu imediatamente, sim. Tang Shu parecia perplexo e perguntou novamente, estudante Zhou, tem certeza de que não quer reconsiderar? O local de treinamento mais próximo está a apenas 100 quilômetros de distância. Zhou Zhen respondeu firmemente, não é necessário, para mim, o governo central é muito mais atraente. Ouvindo isso, Tang Shu não teve escolha a não ser aceitar, dizendo, certo, vou ajudar você a solicitar o veículo. Observando Zhou Zhen entrar no carro e sair dirigindo, Tang Shu murmurou para si mesmo, ele deve ter desistido. Com o nível dele, por mais que tente, não vai ter sucesso, é melhor ir para o governo central se divertir. Zhou Zhen dirigia o carro branco pela estrada, pensando consigo mesmo, com minhas pontuações comparadas com os monstros à minha frente, a não ser que eu caça alguns monstros gigantes, melhorar minha própria força ainda é a melhor opção. Depois de um tempo, Zhou Zhen chegou à guilda dos artistas marciais.